A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Senhor. E que Deus continue nos ajudando sempre, né? Vamos ler Atos, vamos colocar de pé. Atos, capítulo 13, versículo 26. Atos 13, 26. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentro de vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes, condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que eu ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudestes ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E, saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Amém. Amém. Podem se sentar? Nestas palavras do apóstolo São Paulo, ele estava fazendo todo este levantamento
sobre os acontecimentos do Antigo Testamento, fazendo as pessoas entenderem que o que foi prometido nos profetas estava cumprindo-se em seus dias e eles estavam falhando em ver estes acontecimentos. A parte mais sobressalente de tudo isto que eu quero lhe chamar a atenção é uma declaração que Paulo faz. E esta declaração de Paulo era a profecia que estava se cumprindo em seu dia. E os profetas tinham dito que os desprezadores não iam ver a grande obra que Deus faria em seu tempo. E Paulo estava fazendo essa declaração. Se vocês não verem o que aconteceu, se vocês não se despertarem para esses acontecimentos, então, sem dúvida alguma, está se cumprindo sobre vocês o que foi dito pelos profetas. Então ele repetiu a declaração dos profetas do Antigo Testamento. E era isto: vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Os profetas tinham declarado, falando de um futuro. E agora Paulo estava dizendo sobre esta declaração antiga que os profetas tinham dito. E estamos estudando com vocês, já durante 2 meses praticamente, o tema sobre a presença de Deus. E claro, isto volta-se a se repetir, porque quando esta presença de Deus fosse efetuada, ou tomasse efeito aqui na terra, era justamente no tempo dos desprezadores, aqueles que desprezariam, que escarneceriam. E William Branham disse que esta doutrina será escarnecida. William Branham disse: este é o ministério, o meu ministério, ou o propósito do meu ministério, declarar a ele, declará-lo, que ele está aqui. E eu estive olhando o significado desta palavra, do porquê o irmão Branham foi tão enfático em dar esta declaração, ou fazer esta afirmação. O propósito do meu ministério é declará-lo, ou declarar que ele está aqui. Esta palavra declaração é um ato. Enquanto a pessoa está declarando, está fazendo algo, realizando uma obra, realizando um ato. É o ato de declarar. Ato de declarar. E uma coisa muito interessante que eu aprendi, que declaração é uma manifestação daquilo que se sabe. Você não pode declarar algo se você não sabe daquilo. O irmão Branham não podia declarar a presença de Deus se não tivesse sido dado a ele o conhecimento sobre esta presença. E era um conhecimento que igreja nenhuma tinha, nenhum pregador tinha, nenhum grande homem do seu tempo tinha. Eu tenho contato com um amado irmão, onde ele tem todos os registros antigos dos anos 1940, 1950. Inclusive, ontem ele me passou para mim todos os acontecimentos daquele tempo, quando o irmão Branham começou, e junto com o irmão Gordo Lindsay, com a revista A Voz da Cura, a registrar as campanhas, as curas, os milagres, tudo. E depois, quando o irmão Branham ficou doente, ele deixou por alguns meses, ou um tempo muito longo, o ministério, saiu para descanso. Então, para que aquela revista pudesse ser impressa todos os meses, tinha que ter notícia, tinha que ter acontecimentos. E foi então que abriram espaço para outros pregadores, grandes homens proeminentes, que o irmão Branham sempre os elogiam, as campanhas dele, campanha de tenda que eles faziam, tudo. Porém, nenhum deles tinha esta declaração para as pessoas. Declarar que o cumprimento das Escrituras era neste tempo e que Deus tinha descido do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Esta palavra declaração é manifestação do que se sabe. É uma afirmação de um fato, algo real. É o testemunho por escrito ou um depoimento. Por isso diz, faz uma declaração, não é? Sobre tal compra, sobre tal coisa. Registra isso em cartório. É o testemunho por escrito. É um depoimento.
Vamos chamar os depoentes, eles vão dizer o que eles sabem a respeito disso. Declaração é um manifesto. Declaração é revelação. Para você ver que com umas simples palavras nós podemos ir a fundo e encontrarmos a realidade dos acontecimentos, do porquê foi dito tais coisas. O próprio dicionário nos mostra isto. Declaração é revelação. Revelação. Agora, o irmão Brano usou: meu ministério é declará-lo, ou declarar, ou fazer uma declaração para vocês, falar sobre o que me foi dito, entregar algo que vocês não sabiam. Então isto se torna uma revelação. Então a palavra declarar é manifestar de modo claro e terminante, é patentear, tornar conhecido, dar a saber, expressar, dizer o que sabe, anunciar, entregar o manifesto. É também pronunciar, revelar-se, patentear-se, manifestar-se, abrir-se com alguém. Do mesmo jeito que Deus se abriu com Abraão e disse: como eu posso ocultar a Abraão estas coisas, sendo que ele é meu amigo? Não é? Ele é meu amigo, ele me ouve, ele procura fazer o que eu mando. Então é abrir-se com alguém, é tomar o partido de. Vê? Isto é o que é declarar. Levar as coisas bem às claras. Paulo fez isto quando ele citou estas coisas para aqueles irmãos ali, ou para os judeus, seja para quem for. Disse: vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei-vos. Por quê? Opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Paulo não somente usou estas mesmas palavras que o irmão Brano usou, quando o irmão Brano disse: meu ministério, ou o propósito do meu ministério é fazer esta declaração. Eu agora posso dizer assim, porque declaração é o ato de declarar, e ele estava declarando um fato, e este fato era a presença de Deus aqui na terra. Paulo estava usando as mesmas palavras, porém Paulo deixou saber para as pessoas que isto estava falando de um tempo futuro. Paulo estava falando de um tempo futuro. Ele profetizou que viria um ministério no tempo do fim que declararia, faria esta declaração. Somente o ministério do tempo do fim declararia. É o futuro do pretérito, não é? Declararia a própria presença de Cristo. A própria presença de Cristo ressurreto entre as pessoas. E embora Cristo mesmo vindicasse sua própria presença entre o povo, teria que ser através de um profeta, e o povo se recusariam a crer nisso, até que chegasse ao cumprimento total da antiga profecia: faço uma obra em vosso meio e vocês não vão acreditar quando eu fazer. Porém, alguém tinha que acreditar, teria que ter alguém para acreditar. Ou Deus não entregaria a revelação no seu tempo, num tempo determinado, a menos que tivesse alguém para crer naquela revelação. Vê? Agora, claro, se vem um para declarar, então tem aqueles para entender aquela declaração. E uma vez que você entende, você levará adiante aquilo em efeito, levará aquilo a cabo também. Você vai declarar outra vez aquilo que foi declarado. Foi o que Paulo fez. O profeta do Antigo Testamento, ungido por Deus, disse que aconteceria. Paulo reafirmou e disse: cuidado para que não se cumpra em vocês esta palavra. Porém, as profecias do tempo de Paulo apontavam para o tempo futuro. Vê? E a Escritura nos diz que um homem teria que declarar o ministério de Cristo, Senhor, ressuscitado entre o povo. E, no entanto, as pessoas que ouvissem aquilo recusariam ouvir aquela declaração. E aquela declaração seria uma revelação. Seria uma revelação. Seria a manifestação do que se sabe. E este que sabe, ele sabe porque ele aprendeu de alguém. Todas as declarações que Jesus fez no seu tempo, ele disse: não é de mim mesmo, eu ouvi do meu Pai. Eu ouvi do meu Pai.
Então, a declaração que William Branham trouxe, que era declarar a presença de Deus, Deus mesmo teve que lhes dizer isto para poder declarar isto para nós. Concordam? Né? Era a afirmação de um fato. E assim, ele deu o seu depoimento, deixou o testemunho escrito ou gravado para nós. E aquilo é um manifesto. E quando este manifesto chega em tuas mãos, aquilo é uma revelação, porque era algo que ninguém sabia. E Deus deixou aquilo escondido para revelar somente nos últimos dias. Vê? Agora, no tempo de Jesus Cristo foi a mesma coisa, porque foi dito, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Agora, é claro, que a mensagem da aparição de Cristo, ela saiu dos lábios de um profeta de Deus, os lábios de um profeta vindicado, que neste caso foi William Branham. E isto ele pregou para os pentecostais, para todos os evangélicos da sua época. E o próprio Deus apoiou esta mensagem, a mensagem ou a declaração de sua própria aparição, provando por infalíveis sinais, prodígios e maravilhas, que ele estava presente. No entanto, aqueles que andaram com o irmão Branham, que seguiram o irmão Branham, que eles entenderam sobre isto. Ontem o irmão me perguntou, mas escuta, os ministros da mensagem, eles não ouvem, não escutam, não leem Tommy Osborne. Eu disse, olha, admiramos Tommy Osborne, respeitamos, como o irmão Branham também o elogiou, muito. Porém, Tommy Osborne seguiu o seu próprio ministério. Ele não seguiu pregando a mensagem do irmão Branham. Então, se um pregador, não importa ele o que foi, quem foi, como foi, se ele conheceu o ministério que Deus manifestou no tempo do fim, o ministério que declararia a sua própria presença, e, no entanto, estas pessoas não seguiram adiante, levando esta declaração às pessoas, eu não tenho por que me preocupar a aprender com eles, porque eles não têm declaração a fazer. Tinha um que trouxe uma declaração, que trouxe um manifesto, um conhecimento, uma revelação. E as pessoas só saberão o que Deus está fazendo se ouvirem esta declaração. Os outros que a desprezam, se cumprem, então, as palavras que foi declarada pelo profeta do Antigo Testamento e retificada por Paulo. Ouve, pois, os desprezadores, espantai-os. Desaparecer, porque é o que vai acontecer com eles, vão desaparecer, vão ser exterminados. Porque Deus fez uma grande obra. E foi dito, se eu contar, vocês não acreditam. É nada, pois conta para ver se eu não acredito. Quando você conta, não é assim não. Vocês estão delirando, não tem nada a ver não. Não é desse jeito. Mas isto era profecia, não é? Então, até mesmo aqueles que alegaram receber o irmão Branham e alegaram crer nas palavras que ele disse, rejeitaram a própria mensagem que ele trouxe. E aqueles que mais se aproximaram do ministério de William Branham, não estou me referindo apenas no tempo enquanto ele estava vivo, mas depois que sua mensagem se espalhou pelo mundo, aqueles que se aproximaram de sua mensagem também têm rejeitado a própria mensagem que eles afirmam crer. No sermão O Sinal, do dia 3/8 de 64, então é outro sermão O Sinal, porque o sermão O Sinal mais conhecido, que temos, é do dia 1 de setembro, se não me falha a memória, de 63. Ele pregou o sinal de manhã e à noite pregou o desespero, porque ele pregou o sinal, uma mensagem tão tremenda de arrepiar os ossos. E o povo parece que não se ligou muito. Então, de noite ele pregou o desespero, mostrando é tempo de estarmos desesperados e não procurando nos acomodar ainda mais em acolchoados macios. Ok. Ele voltou a pregar o sermão do sinal no dia 3/8 de 64. No parágrafo 73 ele disse, quando virem sinais acontecendo e nenhuma mensagem atrás deles, quer dizer, atrás desses sinais, é simplesmente a mesma velha escola de teologia continuando. Isso não era de Deus. Mas onde há um sinal mostrado, uma mensagem o segue. Vê? Uma mensagem segue aquele sinal. E ele disse, este é meu ministério, vê? Declará-lo, que ele está aqui. Porém, a maioria das pessoas que seguem a mensagem do servo de Deus, William Branham, acredita que a mensagem é, Deus enviou um profeta.
Vá nos websites da mensagem por aí afora, e está lá, pontos doutrinários. Aí quando você abre, está ali o batismo, né? A doutrina da unicidade e o profeta desta era. E não muda isto em 30, 40 anos, como se fosse tudo que o povo tinha que saber. Vê? Como se fosse tudo que o povo tinha que saber. Então, a única coisa, o que Deus fez, não que a única coisa, né? Porque isso tem que se repetir. O que Deus fez foi o que Ele fez lá no passado. Irmãos seguiram por aqui, não é? Vocês querem ir por aí? Então vai. Pode seguir. Vão pregando, vão continuando, vão trabalhando. Lá na frente, de alguma forma, a gente conta com os irmãos de Éfeso. Recebeste já o Espírito Santo desde que creste? Nem sabemos que já estava o Espírito. Você sabe que esse ministério do tempo do fim era a parúcia de Cristo, era Deus mesmo, Jeová Elohim, aquele que habitou no corpo de Jesus Cristo por 3 anos e meio. Você sabia que esse ministério da manifestação do Filho do Homem era outra vez Deus descendo à terra, ungindo o homem, ordenando o homem para que este homem nos declarasse sua própria presença? E que esse Deus está aqui na terra, cuidando de seus filhos, e no tempo próprio, na última fase do rapto, é este mesmo Deus, este Espírito Santo, que nos levará no rapto para encontrar o seu Filho nos ares, onde outra vez o Pai vai se encarnar sobre o Filho. Nunca falaram sobre isso não, porque como é que o Pai está aqui e vai encontrar com o Filho nos ares se o Filho é o mesmo Pai? É? Em quem foste batizado então? Que doutrina vocês receberam? Continua a mesma coisa. Porque a mensagem de João era errada? Não, era o precursor. O que eles aprenderam sobre o batismo é errado? Não. Sobre a unidade de Deus? Até certo ponto. Sobre que Deus enviou o profeta? Está tudo ok. Mas desde quando? Quando foi isto? Foi há tempo atrás. Meu amigo, já aconteceu muita coisa lá para cá. Muitas águas rolaram debaixo da ponte. Você ficou para trás. Né? Você está parecendo árvore que foi arrancada pela enxurrada e foi deixada assim nos arrebaldos? Que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. Quem foi batizado então? Olha, o batismo de João. Pois bem, João fez isto, disse que tinha mais coisa. Foi muito bem, vocês vieram para a mensagem, ouviram todos os rudimentos, mas William Branham disse, quando você ler este sermão, quando você ouvir essas fitas, preste atenção, porque Deus vai te revelar alguma coisa. E você não viu nada disso, continua do mesmo jeito? É isso que acontece com as pessoas, não é? É isso. Uma mensagem segue o sinal, mas eles pensam que a mensagem é dizer para o povo que Deus enviou um profeta. Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta, Deus enviou um profeta. Eles creem que a mensagem era para fazer você ver quem o irmão Branham era. Por isso tanta ênfase nas caçadas, por isso tanta ênfase na pessoa, na família do profeta. Tudo, as histórias que contam, tudo é muito bonito, tudo é muito bom. Mas, gente, prossigam, vamos avançar, gente. Não percebe que tem pouco azeite queimando? Não percebe que o pavio está criando pucumã? Não é? Pois. Agora, eu gostaria de perguntar para vocês, como já perguntamos tantas vezes, né? Desde quando que Deus enviou um mensageiro para declarar o próprio mensageiro? Eu estou aqui, olha, esse é o homem de Deus, este é isto, este é aquilo. Desde quando o mensageiro de Deus veio com uma mensagem, dizendo, olha, eu estou aqui, Deus me enviou? Isso nunca, não é dessa forma. Até mesmo Jesus disse, se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Então qual era o testemunho de Jesus? O que é o testemunho de Jesus? Ou o manifesto de Jesus? O ato de declarar. Vê? Qual era o depoimento que Jesus tinha? Qual era a declaração que Jesus tinha? A manifestação do que ele sabia. Vê? A afirmação de um fato. O que era? Ele estava ali para revelar o Pai. Manifestei teu nome aos homens. Eu não estou aqui para minha própria glória, mas para a glória do meu Pai. A doutrina não é minha, as obras não é minha. Tudo era para declarar o Pai. E ele disse, se eu for testificar de mim mesmo, então meu testemunho não é verdadeiro. Vê? Agora, se o irmão Branham não veio testificar dele mesmo, por que eu testificaria? Por que eu testificaria? Se ele veio para testificar da presença de Deus, então é esta testificação que eu tenho que dar também.
Então, para o irmão Branham vir e pregar sobre ele mesmo, falo-ia não verdadeiro, como o próprio Jesus disse. Então, qual é a mensagem? Qual é o sentido da mensagem? Que mensagem tinha o William Branham para pregar para nós? Ele tinha uma declaração a fazer. E esta declaração era o ato de declarar a manifestação do que ele sabia, ou do que Deus lhe falou, a afirmação de um fato escriturístico, um testemunho por escrito, um depoimento, um manifesto que ele faria, uma revelação que ele entregaria para nós. E dentro deste tema sobre a presença, ele pregou sobre o arrebatamento e disse: o rapto é uma revelação. E como é que você pode entender, como você pode ver o irmão Branham pregando sobre a presença de Deus no sermão Rapto, quando ele disse que o rapto acontece em 3 fases, e a primeira fase é o alarido, que é uma mensagem. E o que é o alarido? É a primeira parte da descida. O mesmo Senhor desce do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta. E William Branham disse: isto é o rapto, em 3 fases, mas tem que ser provocado pela presença de Deus aqui na terra. Vê? Ele disse: este é o meu ministério, declarar sobre ele, que ele está aqui. Vê? E isto é uma mensagem de 2 partes. Eu sei que vocês já leram sobre isto, já ouviram sobre isto, mas esta declaração e afirmação que o irmão Branham fez, ela está em 2 partes. Primeiro, ele disse: eu tenho que declarar a Cristo. Segunda parte, declarar a sua presença, que ele está aqui. Não é só declarar a Cristo, mas declarar que Cristo está presente. E eu tenho certeza que ele disse justamente o que ele queria dizer. Ele quis dizer o que ele disse. Ele não veio simplesmente repassar mais ensinamento pentecostal, como alguns gostariam que você cresça que foi isto. Ele não veio nos colocar apenas o foco sobre cura divina, sobre sinais, prodígios e maravilhas, apesar de que muitos estão levando o povo a pensar assim. Ele não veio para nos ensinar como sermos prósperos, apesar de que muitos estão levando para esta parte, e assim sucessivamente. Ele não veio simplesmente para repassar mais ensinamento religioso, mais conhecimento bíblico. As igrejas estão aí com muito conhecimento bíblico. Não. O seu propósito inteiro na vida, desde o seu nascimento até a sua partida, foi declarar Cristo, foi declarar que ele desceu com um alarido. E este alarido, o irmão Branham disse que era uma mensagem, e esta mensagem é a declaração a ser feita, por isso é o ato de declarar. E quando a igreja noiva ouve e compreende esta declaração, quando ela entende este manifesto, ela então se junta, ela é reunida. Ela é reunida em torno da palavra de Deus, onde estiver o corpo, aí as águas se juntam. Ela então é reunida em torno da palavra, ou em torno desta manifestação da palavra, para aprontar-se para o arrebatamento. Não tem outra forma de você ser aprontado, porque a palavra é o que te veste, a palavra é o que te veste, é o que te cobre, é o manto de sua justiça. Agora, ao examinar o que o irmão Branham disse, nós devemos saber o que significa a palavra declarar, apesar de que eu já dei o significado dela pelo dicionário, não é? Pois, a palavra declarar é uma palavra grega, e ela é muito usada no meio denominacional. É uma palavra grega, exegesis, que significa levar a visão. Levar a visão, ou fazer aquilo claro para você, para fazer claramente conhecido, revelar. A Escritura fala em vários lugares que o Filho do Homem é para se manifestar nos últimos dias. E conversando com o amado irmão ontem, tivemos uma reunião no meio da rua, por mais de 1 hora, tivemos um culto, só nós dois. E eu perguntei para ele: e o que você acha que é o Filho do Homem, ou a manifestação do Filho do Homem, ou a vinda do Filho do Homem?
ele só é a segunda vinda de Cristo, porque foi isso que ele aprendeu, não é? A exegese da denominação levou ele a pensar assim, a crer dessa forma. Então, quando eu lhes falei que a manifestação do Filho do Homem é Deus usando uma carne, é Deus mesmo fazendo o trabalho, os profetas eram chamados de Filho do Homem, porque a palavra vinha a eles. A palavra, Deus vinha a eles, porque Deus é a palavra. Né? E Filho do Homem, há 2000 anos atrás, foi Deus mesmo, usando o corpo de seu Filho, pregando através de Jesus Cristo. E aquele ministério se repetiria no último tempo, no último dia. Deus mesmo entraria em cena e usaria lábios humanos para falar ao seu povo. Esta é a manifestação do Filho do Homem. É o próprio Deus na terra. E o que Deus faz? Unge um homem. E quando o povo ouve aquele que recebeu esta unção também passa ao povo, porque Deus que veio ao homem também vem ao povo. A palavra que veio ao homem, ela é passada ao povo que ouvem. No entanto, os outros que não entendem, passa isso por alto, não acreditam, são os desprezadores. Eles desprezam o manifesto, eles desprezam a declaração que é feita. Eles não têm aquilo como um testemunho. Aquilo não significa nada para eles, quando para nós é uma revelação. Vê? Então aí está a manifestação do Filho do Homem, que viria nos últimos dias. Todo mundo fala sobre isto. Todo mundo fala sobre essa manifestação do Filho do Homem. O povo da mensagem fala muito sobre isto. Os que falam, ficam repetindo a terceira etapa para lá e para cá, fala da manifestação do Filho do Homem. Todavia, porque eles aceitam o fato que Deus enviou um profeta, mas eles negam o próprio ministério que o profeta diz que foi enviado para trazer. Se eles dizem Deus enviou um profeta, ok, então Deus enviou, amém, foi enviado, ele veio, sim, então vamos entender para que ele foi enviado. Vê? Vamos entender agora para que ele foi enviado. E quando ele deu a sua declaração, ele disse que ele foi enviado para nos trazer esta declaração de que Deus estava aqui na terra. Isto é muito tremendo, isto é muito forte. Temos que nos aplicar muito a isso. Porque Deus, você pensava em um Deus lá no céu, muito longe de você. E ele disse, não pense que Deus é uma coisa inalcançável, tão distante, que não pode ser alcançado, uma coisa mística. Não pense que o céu é uma coisa tão longe, tão difícil de se chegar lá. Diz, quando você sair dessa dimensão, humana e ir para o céu, você vai perceber que não saiu daqui, porque o céu é aqui. Vê? Isso foi as palavras do irmão Branham. E eu creio perfeitamente nisso. Por isso ele podia pregar sobre as dimensões. Paul Yang-Chu falou, creio que era esse o nome, ele falou sobre escreveu um livro, ficou muito famoso, talvez o Modaí conheça, sobre as 4 dimensões. Acho que é Paul Yang-Chu, mais ou menos isso o nome do não sei se é coreano ou chinês, sei que tem um olhinho, assim apertadinho, né? Talvez ele vê as coisas todas assim. Pregou sobre as 4 dimensões, ficou famoso no mundo pentecostal, no mundo religioso. Mas o William Branham pregou foi sobre 7 dimensões. 7 dimensões. Vê? Pois é isto. Agora, se as pessoas com facilidade, já não fala o povo lá do mundo, se o povo desta mensagem crê com facilidade que Deus enviou o profeta e testificam que crê nisso, então por que não crer naquilo que este profeta veio declarar? Talvez você diga, mas eu creio, ele pregou sobre o batismo, eu creio, ele pregou sobre isto, eu creio sobre isto, eu creio e tal e tal. Gente, tudo isto são pequeninas partes de um todo. Vê? Porque o grosso, vamos dizer assim, desta mensagem, o foco, o centro desta mensagem é Deus desceu à terra. Deus está aqui na terra. Vê? Deus tem se manifestado aqui na terra. Deus não está no céu. Apesar de que Deus descendo à terra, a terra se torna então o céu. Não importa como você veja isto. Porque onde é o inferno para você? Aonde está o inferno?
Talvez a mesma distância que na nossa imaginação está o céu, deveria também estar o inferno. Não é? Porém, bem sabemos que o inferno está aberto aqui na terra. O inferno está escancarado aqui na terra. E é claro, Deus não permitiria que isso fosse feito a menos que o céu estivesse aqui escancarado também. Então, se céu e inferno são lugares, não importa como sejam designados, lugar espiritual, lugar invisível, seja como for, ou questão de dimensão. Porém, se céu e inferno na força de expressão, né? Inferno na força de expressão, porque muitos confundem inferno como um lugar de fogo, aquela coisa toda. Já pregamos sobre isso há muito tempo atrás, e aquilo vale, está valendo até hoje, quando pregamos sobre a verdade sobre o inferno. Não é um lugar propriamente dito, é um estado de espírito. Mas se são lugares destinados a seres, uma parte e outra, e se estamos nos últimos dias, nessa encruzilhada de tempo, então, tanto o inferno quanto o céu estão abertos, escancarados aqui na terra, e nós temos dois segmentos de pessoas caminhando. Uma parte está caminhando para a boca do inferno, e outros estão caminhando para a entrada do céu. O irmão Oliveira disse: não se preocupe quanto ao rapto, porque se você é um dos eleitos, você está no rapto agora mesmo. Não é questão de dizer: será que eu sou, será que eu fui, será que eu vou, será que eu irei? Porque está acontecendo agora. Ou você está no rapto, ou está fora dele. O que significa isso? Que ou você está caminhando, não é, diretamente para a entrada do céu, ou está caminhando para a boca do inferno. Inferno, lago de fogo, seja o que for. Porque são processos. São processos, né? Porque mesmo os que estão caminhando para o céu não estarão entrando no céu, vamos dizer assim, propriamente dito. Porque até mesmo as almas debaixo do altar, que morreram lá não sei quantos anos atrás, estão ainda esperando a hora de passar para a outra parte ainda. Mesmo os irmãos que dormiram no Senhor há tanto tempo, eles não serão aperfeiçoados sem nós. Mesmo os que já morreram, não entraram. Estão em um determinado lugar em espera. Vão ter que ressuscitar ainda. E assim sucessivamente. Veja. Tá, mas aí eu já estou entrando por outro tema, não é? Por outras partes. Bem, eu estava falando sobre o Filho do Homem e o que as pessoas pensam sobre isto, né? Para poder... Aí entramos por esses outros detalhes aí. Pois, a mensagem do irmão Branham, ela certamente foi a maior do que a mensagem pentecostal que o precedeu por muitos anos. Quando o irmão Branham entrou em cena pregando a mensagem, o início da sua mensagem, o movimento pentecostal estava né, em muitos lugares, estava a todo vapor. Porém, claro, quando William Branham entrou em foco, aquilo foi a tocha principal que se necessitava. Grandes homens, pregadores do Evangelho, através de quem houve grandes sinais, maravilhas, muitas curas, muitos milagres. Homens como F.F. Oswald, e estava orando pelo reavivamento. Orando. Por 20 anos ele disse que estava orando. Até que o irmão Branham entrou em cena, quando ele viu aquele homem sendo usado por Deus, ele disse: era isto que eu esperava. Foi por isso que eu orei tanto tempo. A volta dos dias bíblicos, outra vez. Então, o William Branham foi o mais proeminente no meio pentecostal, o maior de todos, o melhor de todos em atuação, podemos dizer assim. A história não nega, os escritos não negam, e eles próprios, mesmo que hoje não citem isto, mas lá no íntimo eles respeitam o ministério do irmão Branham. Posso pegar, provar aí para vocês que me entregaram ontem, né, para que vocês possam ver isto, e assim sucessivamente. Porém, se você simplesmente parasse por um momento e examinasse o tema da mensagem que o irmão Branham trouxe para a noiva do tempo do fim, você descobriria que até mesmo os títulos de seus sermões já revelam o propósito da sua mensagem, o propósito da sua pregação. Ele disse que seu ministério era declarar que Cristo estava aqui entre nós. E a palavra declarar significa fazer conhecido. Escuta,
Deus está aqui, mas as pessoas não conhecem? Deus está na terra, mas as pessoas não sabem? Sim, era necessário um profeta para dizer isto às pessoas. Era necessário um profeta para dizer isto às pessoas, porque a palavra declarar é fazer conhecido abertamente por uma afirmação explícita ou clara, para mostrar ou revelar. Veja, o nosso próprio dicionário da língua portuguesa deixa isso bem claro. Manifestação do que sabe, afirmação de um fato, testemunho ou depoimento, manifesto, revelação. Então, o que o irmão Brando estava dizendo quando ele disse: este é meu ministério, vê? Declarar a ele que ele está aqui. O que ele estava dizendo com isso? O irmão Brando está nos dizendo que seu ministério inteiro era com um propósito, e um propósito somente, isto era introduzir na igreja ou declarar para a igreja a presença de Cristo. Amém. Este era o propósito de sua vida, seu ministério. Sua grande comissão foi: como João Batista precursou minha primeira vinda, assim tua mensagem precursará minha segunda vinda. Esta foi a comissão que William Branham recebeu da parte de Deus, do Rio Raio, 1933, diante de uma grande multidão ali. Agora, se esta foi sua comissão, e esta comissão de William Branham, nela foi citado João o Batista, temos que ver um pouco também o ministério de João Batista. E o ministério daquele homem, então, foi para um propósito, e um propósito apenas. E quando ele cumpriu aquele propósito, ele saiu de cena. Ele morreu. Uma morte vergonhosa, uma morte triste, uma morte que diz assim: por quê? O que é que ele fez para merecer isto? O que é que João mereceu? Para, a pedido de uma dançarina, de uma imunda, ser cortada a sua cabeça e colocada, vamos dizer assim, apresentada em público, exposta ao público em uma bandeja de prata. Já pensou? A cabeça, os cabelos tudo desgrenhado, a barba toda melada de sangue, só a cabeça em um prato? Você já pensou numa visão dessa? Esse foi o fim de João Batista. Ah, mas você lê isso na Bíblia, né? E tal, e você se você tivesse lá e visto, você diria: esse homem não podia ser um profeta. Como muitos veem as fotos do acidente do irmão Branham, o carro todo esbagaçado, do outro lado da estrada a foto do outro carro dos bêbados, todo esbagaçado. Ele dizia: esse homem não podia ser um profeta. O que aconteceu? Ele simplesmente cumpriu o propósito de sua vida. E quando ele cumpriu o propósito de sua vida, foi embora. De que forma? Da forma que Deus permitiu que fosse. E quando você cumpriu o propósito de sua vida? Aliás, e qual é o propósito de tua vida? Porque todos nós temos que ter um propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Temos alguma declaração a fazer? Pois, quando você cumprir o propósito, você também sairá. Deus também permitirá que você sairá de cena. Agora, como você vai sair, não sei. E depois, quando você sair de cena, não fique, quem ficar para trás com besteira, dizendo: mas por que morreu desse jeito? Mas olha para ali, mas não é possível. Para com isso, gente. É uma bala perdida que te acha, você morre, né? É uma faca que estava amolada prontinha, ela tinha que cortar alguma coisa. Quem sabe é tuas tripas, vai saber. Vai saber. Quando o assaltante colocou o revólver aqui no meu cabeção, né? Negócio frio, encostou aqui e disse: ó, não te vira não, senão tu morre. Você não tem medo, na hora não vai medo, não vai nada. Você fica, na verdade, você fica frio. Depende, né? Tem pessoa que desmaia. Tem pessoas que se livram do tiro, porque enquanto ele puxa, a pessoa já cai desmaiada, passa por cima e o cara pensa que matou mesmo, né? Que atirou. Vai saber? Mas quando você terminar a sua vida, você será tirado de cena. Quando você cumprir o propósito de sua existência, você será tirado de cena, e não importa como vai ser. Porque Jesus, quando ele terminou o propósito de sua vida humana aqui na terra, ele saiu de cena. Ele teve que entregar o Espírito.
Entregar o espírito. É como o vizinho do irmão Pedro, né, irmão Pedro? O vizinho do irmão Pedro foi também meu vizinho por muitos anos. Sofreu acidente, sei o que o irmão Pedro estava contando, teve platina no corpo, isso e aquilo, já teve parada cardíaca, não sei como é que foi, mas sempre bonzinho para lá e para cá. Semana passada eu fui visitar meus coelhos e eu vi esse homem lá caminhando na rua, tal, para lá e para cá. Hoje o irmão Pedro disse, ele faleceu, fui no enterro dele. Como é que morreu? Porque se ele estava caminhando, foi trabalhar, limpar um mato, alguma coisa assim, as abelhas o atacaram. Foi mexer bem na abelhinha que estava lá, só esperando, porque era o fim da vida dele, né? Era o fim da vida dele. As abelhas o picaram para tudo quanto é lado, levaram para o hospital, mas não escapou, faleceu. Veja que morte! Ferroada de abelha. São centenas delas, eu já vi como é que elas atacam. Porque eu já espantei uma abelha com as pedradas e essas abelhas, elas fecharam o lugar. Não fecharam o município, que aí era falar demais, né? Mas a região nossa, onde morávamos, entre uma serra e outra, entre um morro e outro, ficou tomado pelas abelhas. Mas onde era o enxame mesmo, mataram 2 cabras de mãe, 2 bodinhos novos, e minha mãe teve que ir para a injeção, foi para o hospital. E o culpado foi eu que joguei pedra nas abelhas. Eu joguei pedra e corri. As cabrinhas, coitadas, não teve jeito. Pegaram, colocaram dentro da água, dentro do açude, para ver se as abelhas saíam. Era jogar as cabras, quando puxava, estava toda cheia de abelha, de ferrão enfinhado ali. Morreu, eu sei. Agora imagine você dentro roçando o mato, limpando o mato, ser atacado pelas abelhas. Você sabe a dor daquilo? É assim que alguém morre. Agora, as vespas, as abelhas africanas, selvagens, foi atacar o irmão Brando. Ele estava lá limpando o seu quintal, no sol quente, jogou a camisa para lá e começou a cortar a grama e bateu bem nas abelhas. Quando elas vieram para cima dele, ele disse: opa, desculpe, senhora, eu não queria mexer em vocês, me perdoe. E o enxame de abelha fez o currupizinho diferente, foram procurar outro lugar. Não era o momento dele, mas se fosse, tinha ido ali. Não era abelha, era um acidente de carro. Existem propósitos que temos existe propósito em nossas vidas que tem que ser cumprido. E quando cumprir esse propósito, meu filho, ninguém te segura aqui, não. Ninguém te segura, porque aquilo ali terminou. Ok, então assim como o irmão Brana, João Batista tinha um propósito. E quando terminou o propósito de João Batista, ele teve sua cabeça tirada fora do corpo. Vê? Agora, seria necessário o ministério de João para declarar que Deus estava ali, que ele já chegou ao templo e virá ser o templo, o Senhor? Se todo mundo já tivesse sabido que Cristo estava presente, vocês acham que era necessário? Ora, quando foi que Jesus nasceu? Eles sabiam a história da estrela, eles sabiam da profecia que era em Belém que nasceria o rei dos judeus, ou o Messias. Os 3 magos disseram: nós vimos a estrela, estamos seguindo ela há quase 2 anos pelo deserto. Houve a matança dos inocentes, das crianças, houve acontecimento sobrenatural, mas de qualquer forma o menino escapou para lá e para cá e já foi crescendo, voltou para o mesmo lugar de onde tinha nascido e saiu de uma região para outra, onde foi criado e tal, já estava com 30 anos, por aí. Aí aparece o profeta, para poder dizer que ele estava ali. Estão entendendo? Era necessário. Jesus não saiu adiante dizendo: olha, sou eu, ou arrependam-se, ou vamos fazer tal coisa. Não, antes de João declarar, não. João teve que dizer: é este. O cumprimento das profecias se cumpre neste. Então, depois que João disse o que sabia, deu seu testemunho, fez a sua declaração, entregou esta revelação, aí sim ele pôde sair de cena. E aqueles que entenderam a revelação que João deu, a declaração que João fez, do outro lado do Jordão já não seguiram João. João entrou aqui na água com vários discípulos ao redor. Quando João saiu da água, aqueles discípulos já não estavam seguindo mais ele. Já começaram a seguir a Jesus. Alguns ainda insistiu, vamos ficar contigo, ou tal e tal. Mas eu disse: sabe uma coisa, agora convém que ele cresça e que eu diminua, porque o propósito da minha vida era fazer isto. Já fiz, então
Agora estou nas mãos de Deus. Vê? Agora, já pensou o irmão Branham fazendo uma declaração dessa? Se todo mundo já soubesse sobre a presença? Se todo mundo já soubesse que Deus estava aqui na terra? Se todo mundo já soubesse que a manifestação do Filho do Homem estava acontecendo? Precisava um profeta para dizer, é isto. Não, isso seria uma afirmação absurda, sem sentido. Vê? Sem sentido. O certo é que ninguém sabia, as pessoas não sabiam, as igrejas não sabiam, as denominações não sabiam, e muitos que seguem a mensagem de hoje insistem em continuar na ignorância e não saber. Meu ministério é declarar a ele que ele está aqui. Agora, nós não sabíamos que ele estava da forma que ele está. O povo não sabe que Deus está aqui na terra na forma que ele está. Como não esteve durante 2000 anos. Deus se fez presente no tempo de Moisés. E Deus disse a Moisés, eu desci. Se Deus não tivesse descido, ele não diria isso. Eu desci para libertar o povo de Israel. E eu vou seguir, eu estarei na frente de vocês pelo deserto. E vocês verão a minha presença, vocês saberão que eu estou presente, porque haverá um sinal, um pilar de fogo. Durante a noite, uma nuvem durante o dia. Vê? Agora, depois disso, não teve outra manifestação até o período de Jesus, junto ali com o período de Paulo, onde Deus estava presente outra vez, falou através de Jesus. O João Batista ouviu sua voz. Este é meu filho amado, no qual eu tenho o prazer de habitar. É este no qual eu vou habitar. Os discípulos testificaram daquilo, viram a mesma coisa no Monte da Transfiguração. E aquilo outra vez se encontrou com Paulo na ida para Damasco. Mas ficou 2000 anos de história sem isto, sem essa manifestação. Mas quando chegou o momento do cumprimento, e isto entrou em cena, e as pessoas, que ministério é esse, como pode isso, como pode aquilo, ó, o grande profeta de Deus, ó, o grande homem de Deus. O irmão Branham disse, isso aqui é só um chamamento, As curas, os milagres é a primeira fase, a primeira etapa, a segunda etapa, mas a terceira etapa é diferente. Porque na terceira etapa, Deus diz quem Ele é. E isto não é para o mundo saber. Isto não é para as pessoas saber. Porque eles são os desprezadores. Na terceira fase, ou quando Deus manifesta a sua glória, está pronto, ou o povo está apto para receber a sua mente, então isso já não é para todos. Isso é apenas para aqueles que têm predestinação para ver as coisas. E para entender que declaração é esta. Então, pouco antes do irmão Branham dizer, este é o propósito do meu ministério, declarar que ele está aqui, uns momentos antes, ele disse, quantos sabem que existe uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo? São duas coisas diferentes. Agora é a aparição, a vinda será breve. Ele está aparecendo no nosso meio, fazendo as obras que ele uma vez fez em sua igreja. Logo depois disso, ele disse, o meu ministério é declarar que ele está aqui. Vê? Então, se você é uma parte desta igreja, não é? Ele disse, se você é uma parte desta igreja, e pela graça de Deus você crê que é um membro desta igreja. Agora, se nós realmente cremos que o irmão Branham era o mensageiro ordenado por Deus para esta dispensação, então nós devemos examinar cuidadosamente o que ele estava tentando nos dizer. E se de fato Cristo sempre esteve aqui na terra, nós não precisávamos de um profeta para declarar que ele está. Significa que ele não estava. No livro de João, no capítulo 1, versículo 18, nós lemos, Deus nunca foi visto por alguém. Então, como ele nunca foi visto, precisa de alguém para declarar. Vê? Ou ele se apresenta e ninguém fica sabendo de nada. Qual é o sentido de Deus se apresentar ou manifestar-se e as pessoas não ficarem sabendo dessa manifestação? Então a Bíblia diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E o Dr. Scofield, ele fez esta nota. Ele literalmente o levou para a revelação completa. O Filho levou o povo à revelação completa sobre seu Pai. Vê? Então o exemplo que nós vemos desta declaração está na resposta de Jesus,
que ele deu para Filipe, em João 14, versículo 9. Quem vê a mim, vê ao Pai. E Jesus continuou dizendo que este declarar do Pai iria ser repetido. Ia se repetir. No sermão, convencidos e então preocupados, disse o irmão Brando, parágrafo 31. Agora João estava tão certo que ele veria o Messias, a ponto de ele dizer, ele está no nosso meio. Agora, observe. Agora, existe uma grande diferença no sinal de Jesus aparecer e então Jesus vir. Há duas palavras diferentes, significam duas coisas diferentes. A aparição do Senhor e a vinda do Senhor. Agora, a aparição do Senhor é agora. Quando Ele está aparecendo em seu povo. Seu Espírito trabalhando entre nós. Ele já está dizendo o que é a aparição. Deus, o Espírito Santo, no povo, trabalhando entre nós. Provando que é Ele com eles. Aprontando-os para o arrebatamento, para a vinda do Senhor, para arrebatar sua noiva. Vê a aparição e a vinda. Amém. O irmão Brando pregou no sermão Convencidos e então Preocupados. Agora me diga, desde quando nós temos esse sermão escrito? Ou traduzido? Muitos anos. Convencidos e então Preocupados. Eu li isto, creio que no início dos anos 90, se não me falha a memória. Ou antes disso, não sei. Mas muito tempo que esse sermão foi traduzido. Mas somente há poucos anos, alguns anos foi que eu fui entender que neste sermão ele mostrou essa diferença entre a aparição e a vinda. Também no sermão Evangelismo do Tempo do Fim, ele disse a mesma coisa hoje, quando você vê sua obra. Agora, nós já vimos e estamos testemunhando a aparição do Senhor. Agora lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora é a aparição. Ele já apareceu nesses últimos dias, bem aqui conosco nos últimos poucos anos. Agora é um sinal de sua vinda. Ele está aparecendo em sua igreja na forma do Espírito Santo, mostrando que é Ele. Porque as pessoas não podem fazer estas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então essa é a aparição do Senhor. Agora lembre-se, isto falou em dois lugares, a aparição e vinda. Mensagem do Evangelismo do Tempo do Fim. No sermão Deixando Escapar a Pressão, ele disse, mas se você puder bater isto tudo para longe de você, diga, Senhor Deus, eu creio exatamente no que a tua palavra diz, e eu creio, como nós pregamos ontem à noite, que a aparição do Senhor vem antes da vinda do Senhor. Dá vontade de citar nomes, Por que determinados pregadores não olham isto direito, Por que estão dizendo que já é a vinda? Por que estão dizendo que isto é a segunda vinda? Por que outros já pregam que estão no milênio? Por quê? É porque não tem as mensagens nas mãos? É porque não tem a Bíblia? É porque não tem os sermões do irmão Brana? Não. É porque eles não sabem o que é a declaração. Eles não sabem o que é a declaração que o William Branham veio fazer. Pois são simplesmente duas completamente palavras diferentes. Agora é a aparição, como ele prometeu nos últimos dias que ele estaria conosco. Veja, mas durante todo o tempo Deus não sempre esteve conosco? Sim, por causa de sua onisciência. E daí vem sua onipresença. Mas Deus prometeu que nos últimos dias estaria conosco. E esta promessa, isto te leva para 2 aos Tessalonicenses, capítulo, creio que é 2, ou capítulo 4, versículo 16, e lá diz, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Irmão Brando diz, isto é o arrebatamento em 3 fases. Primeiro o alarido, que é uma mensagem. Deus aqui na terra, entregando esta mensagem. E para isto ele usa um homem, um profeta. Em seguida, nós teremos a ressurreição dos mortos, seguindo-se com a transformação dos vivos.
e só então vivos transformados e mortos ressuscitados serão levados por este poder, por esse Espírito Santo, para encontrar Jesus nos ares, porque é quando estará realmente acontecendo a segunda vinda. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus e eterno Senhor, te louvamos e te bendizemos nesta hora por tua maravilhosa palavra e pela verdade que tu tens revelado ao nosso entendimento. Te pedimos uma bênção especial para estas pessoas que aqui estão presentes, Senhor, e para os pedidos de orações que foram apresentados no início do culto, para as pessoas que têm uma necessidade, para as pessoas que estão nesta hora dependendo, que tu tenha compaixão delas ou que dispense graça para elas, um favor imerecido. Te agradecemos pelos meus irmãos e minhas irmãs, por estes que estão nesta hora aqui presente, e pelos irmãos que estão presentes em espírito, em seus lares, agora, em alguma congregação, ouvindo-nos, cultuando conosco, tendo companheirismo conosco. Pedimos tua bênção sobre cada um deles, Pai bendito. Tu sabes a necessidade dos nossos amigos e daqueles que têm contado para nós suas moléstias, suas misérias, suas enfermidades, suas decepções na vida, seus recalques. E nós não podemos fazer nada, somente lhes ouvir. Às vezes nem temos uma palavra de conforto, porque nós é quem estamos precisando destas palavras de conforto. Mas nós recorremos a Ti nesta hora. E Tu que sabe de tudo e conhece cada uma dessas pessoas e a necessidade de cada ser vivente, e se estas pessoas de alguma forma tiveram contato conosco, foi com um propósito. Então apresentamos todas diante de Ti, pedindo que o Senhor cumpra a Tua vontade sobre estas vidas, e se for do Teu agrado, que o Senhor as abençoe e as faça ficar bem, e que elas possam conhecer a Tua verdade, Pai bendito. E se de alguma forma pudermos ser uma ajuda para estas pessoas, nos inspire a isto, nos ajude, nos leve a este ponto, para que possamos ser uma bênção, como era José no Egito, que em todo lugar que ele colocava seus pés, ali as coisas prosperavam. Que possamos ser assim, Senhor, mensageiros de Tua paz, mensageiros de Tua bênção, mensageiros de Tua misericórdia, declaradores de Tua presença aqui na terra, a começar com as nossas próprias vidas. No amoroso nome de Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Deus os guarde, irmãos amados, que o Senhor vos abençoe sempre, sempre. E até o próximo culto, se for do agrado do nosso Pai, ainda estarmos aqui na terra. Deus os abençoe.